verdade, aqui nós nunca tínhamos tido, né, o prazer de estar aqui. Mas espero estar correspondendo, né, à expectativa de todos como intérprete, né, da mensagem da noite de hoje. Quando Pedro Paulo nos fez o convite, passei alguns temas para ele e falei que essa reflexão, né, esse tema, o paradoxo do nosso tempo, é uma reflexão que nós achamos muito oportunas e preparamos um estudo na época para o amor ao próximo, para a casa de recreio, onde estivemos falando, né, em algumas outras casas também, e assim a receptividade foi muito boa. Porque no nosso dia a dia a gente atropela tanta coisa, com tantos afazeres que temos, que a gente acaba fugindo um pouquinho daquilo que a gente sabe que é o certo. Acabamos agindo de forma contraditória àquilo que queremos, aquilo que sabemos que deveríamos fazer. Então, por isso que nós achamos muito oportuno trazer essa mensagem, mas traduzi-la à luz da doutrina espírita, né? Que a gente possa refletir dentro do que a doutrina traz para nós. Então, é uma mensagem, né, de George Carlin. Ele é um autor, ator, humorista, né, norte-americano, e ele ficou conhecido pelas inúmeras críticas que ele fazia à sociedade na sua época, né? Ele nasceu em 1937 e veio desencarnar em 2008. E diante dessa sua postura, ele chegou a ser inclusive preso algumas vezes, né, na década de 70, exatamente pela sua forma, né, de fazer essas críticas. E ele trouxe para nós uma belíssima reflexão, onde ele inicia falando assim: nós bebemos demais, gastamos sem critérios, dirigimos rápido demais. Ou seja, nós levamos uma vida desregrada, muitas das vezes, né, nos utilizamos de algumas drogas, mesmo sendo elas lícitas, a gente sabe dos enormes malefícios que elas proporcionam para nós, e depois reclamamos se contraímos algum tipo de enfermidade na nossa saúde. Depois reclamamos, né, se a gente acaba criando algum tipo de doença que poderia ter sido evitada, caso a gente evitasse esse tipo de uso de substâncias. Nós gastamos sem critérios, né? A gente pega uma época, então, como fim de ano, a gente empolga com o 13º e sai fazendo compras, querendo presentear a todos, mas esquecendo que logo no início do ano a gente volta a ter um salário apenas por mês. O mês é normal, não é dobrado como o 13º. E com isso a gente se endivida todo, o cartão de crédito vai lá em cima e depois a gente se descabela, porque não tem como arcar com aquelas despesas. E aquilo muitas das vezes acaba virando uma bola de neve. Outras vezes dirigimos rápido demais. Queremos chegar com muita pressa ao nosso destino. E aí, quando começa a chegar as multas por dirigir em excesso de velocidade, a gente reclama. Aí a gente fica desesperado. Nossa, ponto na carteira, meu Deus, já estou apertado, ainda tenho que pagar mais isso. Ficamos acordados até muito mais tarde, acordamos muito cansados, lemos muito pouco, assistimos TV demais, e raramente estamos com Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos mostra de forma muito clara que a grande maioria das nossas aflições são decorrentes desta encarnação. 90% dos nossos males, daquilo que nós padecemos e sofremos aqui na matéria, são reflexo das nossas escolhas equivocadas, do nosso livre-arbítrio mal conduzido. Que apenas 10% das nossas falhas têm as suas origens em vidas pretéritas. Nós espíritas, né, nós temos uma mania de usar aquele chavão, né? Ah, não, isso aí é dívida do passado, isso aí é meu karma. Tenhamos cuidado com isso, porque a grande maioria das nossas dores aqui na matéria são frutos dos nossos desatinos da atual encarnação. Então precisamos estar mais atentos às nossas escolhas
E outra coisa que a gente vê que nos assusta é o quanto as pessoas estão distantes de Deus. O quanto as pessoas, né, têm priorizado as coisas do mundo em detrimento às coisas de Deus. Então, que a gente possa, em todos os momentos, ter essa certeza absoluta de que não estamos aqui de passagem, de que não estamos usando, o Espírito não é passageiro. O que é passageiro é o corpo físico. O Espírito é eterno. Então, por isso, precisamos priorizar as coisas de Deus e não as coisas dos homens. Que possamos lembrar de Paulo de Tarso, quando ele nos aconselha que a gente deve viver no mundo sem ser do mundo. Multiplicamos nossos bens, mas reduzimos nossos valores. Na atualidade, a gente percebe uma inversão muito grande de valores. Prioriza-se o ter em detrimento do ser. As pessoas, muitas das vezes, né, valem muito mais pelo que elas têm, pelo que elas possuem, do que pelo que elas são. E isso é completamente equivocado. E aí a gente vê, né, que valores como respeito, tolerância, honestidade, família, sinceridade, amor, estão sendo deixados de lado. As pessoas valorizam muito mais se a pessoa tem uma casa bonita, se tem um carro maravilhoso e se tem muito dinheiro na conta. Se tem, aí não importa, né? Muitas pessoas pensam dessa forma. Nós falamos demais, amamos raramente, odiamos frequentemente. Se as nossas palavras convencem, não tenham dúvida, os nossos exemplos arrastam. Jesus é tão atual até os dias de hoje, não foi apenas pelo que ele disse, foi porque ele colocava em prática tudo aquilo que ele dizia. E ele, em todos os instantes da sua caminhada aqui na terra, entre nós, ele priorizava e deixava claro para nós a importância do amor nas nossas vidas. Tanto que ele resumiu toda a lei e os profetas em apenas um mandamento: em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós conseguirmos de fato vivenciarmos essa máxima de Jesus, aprendermos, né, a amar mais, nós estaremos conseguindo, né, perdoar mais, não guardar ódio, não guardar mágoa e não guardar ressentimento. Aprendemos a sobreviver, mas não a viver. Adicionamos anos à nossa vida e não vida aos nossos anos. Não adianta nós querermos aumentar a expectativa de vida se não for para ter uma vida saudável. As pesquisas mostram, né, o quanto nós estamos envelhecendo cada vez mais. Tanto que aí temos aí a reforma da Previdência, porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Então teve esse aumento significativo. Mas se for para viver por viver, de uma forma doentia, enferma, não adianta nada. Então é preciso que a gente qualifique a nossa vida, porque nós precisamos do nosso corpo físico saudável para que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que planejamos antes de reencarnar. Nós temos toda semana, né, o Fantástico. Eu gosto sempre quando eu fico acordada, porque normalmente eu durmo antes. Eu gosto muito de ver as matérias do Dr. Drauzio Varela, onde ele traz tantos conselhos, tantas coisas boas, né, para ajudar a gente a manter uma vida mais saudável. Então, que a gente possa ter esse cuidado, porque aí a gente vai ter condição de viver de forma mais qualitativa ao lado das pessoas que amamos tanto. Nós fomos e voltamos à Lua, mas temos dificuldade em cruzar a rua e encontrar um novo vizinho. Conquistamos o espaço, mas não o nosso próprio espaço. Realizamos grandes conquistas, mas temos uma dificuldade enorme em dividir o nosso espaço, o nosso tempo e a nossa atenção. Quantas vezes a gente não é capaz de atravessar a rua para ver aquele momento difícil que o vizinho está atravessando?
vezes a gente não consegue ir de encontro conosco mesmo, para descobrir o que ainda anda tão desconcertado dentro de nós, o que ainda está tanto em desalinho dentro de nós. Porque, como nós sabemos, os nossos maiores adversários estão dentro de nós mesmos. E às vezes a gente se envolve em 1001 funções para a gente não ter esse tempo, para a gente não refletir sobre aquilo que precisamos modificar em nós mesmos. E o autor continua: fizemos muitas coisas maiores, mas pouquíssimas melhores. E como são grandes, gente, as pequeninas coisas. Pequenas coisas feitas com amor tornam-se grandiosas. Então, às vezes, a gente se preocupa em fazer coisas maravilhosas, e nós somos muito bons nisso, né? O que nós temos de belezas aí feitas pelo homem são fora do normal. Mas muitas das vezes nós temos dificuldade em parar com o colega depois de perceber que ele chegou um pouco entristecido no nosso local de trabalho e perguntar: aconteceu alguma coisa? De que forma eu posso te ajudar? Quantas vezes a gente não consegue oferecer um ombro para aquele que está precisando de amparo? Quantas vezes a gente não tem uma palavra, não oferece uma palavra amiga para aquele que está passando um momento de tormenta? Então, como que nós temos ainda dificuldade em doar de nós mesmos? Às vezes passa alguém na rua, para a gente para pedir alguma coisa, a gente vai logo enfiando a mão no bolso para poder ficar livre daquela pessoa o mais rápido possível. E às vezes o outro só queria conversar. Às vezes o outro, aquela esmola, a fome material é o que menos está matando naquele momento. O que pode estar consumindo ele de fato é a carência afetiva. Limpamos o ar, mas poluímos a nossa alma. O que temos lido? O que temos assistido nos nossos noticiários, nas TVs? Quais os tipos de música que a gente tem ouvido? O que temos acompanhado nas redes sociais, no mundo virtual, onde somos nós e a tela do outro lado? Ninguém mais está nos vendo. Em que tipo de canais nós temos nos sintonizado? Será que estamos usando todo esse avanço tecnológico para nos elevar ou para a nossa queda? Dominamos o átomo, mas não dominamos o nosso preconceito. Como temos lidado com as diferenças no nosso dia a dia? Temos agido de uma forma cristã ou ainda agimos com caráter totalmente discriminatório? Escrevemos mais, mas aprendemos menos. Nós percebemos que as pessoas escrevem textos enormes. Se for para publicar, então, coisas belíssimas, né, nas redes sociais, a gente até se sente um pouco culpado, né? Nossa, eu nunca vou conseguir escrever um texto daqui com o Rosélio, coitado. Sei que aí vai ficar triste. A gente não tem nem tempo de escrever, e as pessoas têm, cada um escreve coisa mais maravilhosa que a outra. Mas quando a gente conhece a pessoa mais a fundo, a gente vê o quanto aquelas mensagens são totalmente contraditórias com o que a pessoa vivencia na realidade. O quanto é ilógico aquilo que as pessoas fazem questão de publicar, como se fossem para mostrar para elas mesmas que aquilo ali era verdade. Porque nem elas acreditam. Por isso a necessidade de tantas palavras belas, de um texto tão longínquo. Então nós vamos ver, né, que é complicado. Precisamos ser mais autênticos nos nossos sentimentos. Planejamos mais, mas realizamos cada vez menos. A gente gosta muito de planejar, né? A gente programa que a gente vai começar a fazer parte da campanha do quilo, que a gente vai passar a fazer visita aos assistidos da casa. Eu não sei aqui, né, Pedro Paulo? Eu acho que aqui não acontece isso não, são só nas outras casas, né, que acontecem. Mulher, então, toda segunda-feira é dia de iniciar a dieta, não é mesmo, gente? Então, assim, a gente planeja, mas aí esbarra com a primeira situação,
a oportunidade de colocar em prática, a gente tem uma desculpa. Nós temos desculpas assim, perfeitas, para cada um dos compromissos que a gente abraça. Então precisamos estar mais atentos a isso. Ganhei minha noite com a sua chegada agora à casa, Cristiana. Ganhei minha noite. Então a gente vê como é bom quando a gente vê as pessoas colocando em prática aquilo que elas se propõem, né? E não apenas ficar prometendo e não cumprir. Aprendemos a nos apressar e não a esperar. Santo Agostinho fala para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que toda prova rude é quase sempre indício de um fim de sofrimento quando aceitamos as provas com o pensamento voltados para Deus. Então nós vamos ver que todas as dificuldades, quando elas se tornam mais intensas, que a gente acha que a gente não vai aguentar, tenhamos certeza de uma coisa, é porque ela está prestes de se solucionar. Ela está muito próxima de se findar. E no capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, no item 7, um espírito protetor, ele vem nos dar um conselho acerca da importância de sermos pacientes. Ele vem falar para nós que a dor é uma bênção em nossas vidas, que Deus está enviando para todos os seus eleitos. E ele nos fala que não vos afligeis quando estivereis em sofrimento, mas muito pelo contrário. Bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, porque só assim conseguiremos estar prontos para a glória do seu reino. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, produzir mais cópias do que nunca, mas nos comunicamos cada vez menos. Infelizmente, gente, as cenas como essas são cada vez mais comuns na atualidade. Sábado nós tivemos a oportunidade de estar, no encontro com os amigos dos meus filhos, e ali teve uma hora que eu chamei a atenção de uma pessoa que estava do meu lado, porque 5 pessoas fileiradinhas assim, cada um com o celular na mão, inclusive o marido com a esposa do lado, cada um no celular. E eu levei um susto, que eu falei, caramba, a gente aqui reunido em meio de tantas pessoas. Então, o que a gente percebe? Que nós estamos cada vez mais conectados com o mundo, mas desconectados das pessoas à nossa volta. E isso é muito sério. Então, quantos de nós não estão buscando, relacionamentos amorosos na internet? Não que a gente tenha nada contra isso, só que o teclado, ele aceita tudo que a gente digitar. Eu posso me mostrar ali para o outro da forma como eu sonho em ser, mas só que na verdade a realidade pode ser muito diferente. Então, teve uma vez que o Fantástico inclusive mostrou, uma reportagem que fala o que levava a uma pessoa a fazer a viagem mais longa do mundo, 7.500 quilômetros, demorava 10 dias e 10 noites. Então, o que levava as pessoas a fazer uma viagem como essa? E então, o repórter foi na viagem entrevistando várias pessoas. Entre uma delas, me chamou a atenção, porque ela, uma pessoa culta, graduada, uma supervisora escolar, ela estava indo conhecer o grande amor da vida dela, que ela encontrara um homem perfeito, só que ele morava no Chile, e ela precisava ir encontrar com ele. E ela então mostrava como que ele era presente, entre aspas, na vida dela, e mostrando foto que em todos os eventos, aniversários, Natal, tudo ele estava presente. E ela estava indo agora concretizar esse sonho, que era estar ao lado do grande amor da sua vida. Quando chegou lá, eu já achei estranho, eu ainda brinquei com o Rosé, engraçado, quem estava esperando ela na rodoviária não era o grande amor da vida, e sim a cunhada. Achei bem estranho. Enfim, quando começou a entrevistar a volta, ela relatou da decepção, da grande decepção que ela tinha. Pelo teclado, esse grande amor era um príncipe encantado, mas na realidade não passou de um grande sapo. Então a gente vê que a gente tem que ter cuidado com isso. O que a gente tem priorizado na nossa vida? As pessoas que estão do nosso lado ou aqueles que a gente nem conhece, mas que estão conectados conosco no mundo virtual?
Estamos na era do fast food e da digestão lenta. Quanta saudade que eu falo que eu sinto das nossas refeições de família. Da época, né, que eu venho de uma casa, família muito grande, 8 filhos. Meu pai e minha mãe reuniam os filhos e ficávamos todos esperando. Era uma alegria muito grande quando demorava para o almoço ser servido, porque ali a gente podia conversar. Cada um poder contar como foi o seu dia, o que era a sua expectativa, o que tinha acontecido de bom, o que tinha acontecido de ruim. A gente contando as experiências da escola, do colégio, quando tinha uma coisa diferente acontecendo. Que saudade que eu sinto dessas nossas reuniões em família. E se Deus quiser, eu quero estar trazendo isso para os meus filhos. Almoço de domingo lá em casa, eu não abro mão pelo melhor programa do mundo, de forma alguma. Às vezes alguém pergunta assim, nossa, mas você vai para a cozinha? Eu falo, nossa, é um privilégio para mim. Poder ir para a cozinha, fazer o que meu marido gosta, o que os meus filhos gostam, e já a minha neta, porque aquela gosta de tudo. Estamos na era do homem grande, mas de caráter pequeno. A mídia nos mostra isso o tempo todo. O quanto as pessoas se deixam levar, né, pela corrupção, por causa dos interesses pessoais, por causa da satisfação dos seus próprios interesses, as pessoas se vendem, as pessoas são corruptas, as pessoas são totalmente desprovidas de valores. O lucro, o dinheiro, isso é o que impera. O mais é tudo passageiro. Nós estamos na era de lucros acentuados e relações vazias. Nós temos visto relacionamentos sem a menor consistência, onde o amor, o sentimento que deveria nutrir aquele relacionamento, na verdade nunca existiu. O que sempre aconteceu foram os interesses. E uma vez os interesses, né, você vivendo, saciando aquele seu desejo material, já fica aquele relacionamento doentio. Difícil de conviver numa vida dessa a dois. Essa é a era dos 2 empregos, dos vários divórcios, casas chiques e lares despedaçados. As pessoas precisam ter 2, 3 empregos para poder darem conta dos seus sonhos, para poder dar conta de ter o carro ideal, a casa ideal, fazer aquela viagem tão sonhada e esperada, e deixando outras coisas para trás. Delegando tarefa, por exemplo, de educar os nossos filhos a terceiros, mesmo sabendo que um dos maiores compromissos, uma das maiores missões que a gente assume antes de reencarnar, é a educação dos nossos filhos, é conduzi-los ao caminho do bem. Então, o que a gente faz? A gente trabalha bastante, porque aí a gente paga um ótimo colégio. E aí, com isso, eu fico me sentindo totalmente tranquilo, porque eu estou cumprindo a minha parte. Só que a gente esquece, muitas das vezes, que ao colégio a gente confia a educação intelectiva. Os ensinamentos, né? Ótimo, excelente. Só que a educação moral, aquela que compete aos pais, por serem os professores dos filhos, para que possam educá-los principalmente através dos exemplos, essa é dentro do lar. Essa é dentro de casa. E essa é a verdadeira educação, naquela arte de formar caracteres, de transformar aqueles espíritos que reencarnaram conosco em verdadeiros homens de bem. Esse é o nosso maior desafio. E na grande maioria das vezes, o que a gente tem feito? Contrata uma funcionária e delega a elas a tarefa de educar os nossos filhos. Então nós precisamos estar atentos, porque como nós dissemos, a escola desenvolve o intelecto, mas é na família que o espírito se harmoniza e se equilibra. Independente se a casa é uma mansão ou se é uma casa na favela. Essa é a era das viagens rápidas, fraldas e moral descartáveis, dos cérebros ocos e das pílulas mágicas. Vivemos uma era imediatista, onde tudo é descartável, inclusive, para nossa tristeza, as pessoas, os relacionamentos. As pessoas trocam do grande amor da minha vida da noite para o dia.
Um dia você vê, são pessoas extremamente apaixonadas. E no outro já tem outra pessoa ocupando aquele mesmo cargo. É uma rapidez tão grande com que as pessoas trocam do grande amor da minha vida, que a gente fica assustado. As viagens, muitas das vezes, as pessoas, a intenção, muito mais do que curtir aquele momento, é registrar uma selfie. É fotografar para ver quantas curtidas, quantos comentários vão ter aquela publicação. Então nós vamos ver que numa era imediatista como essa que estamos vivendo, nós estamos lidando com um grande conflito existencial. Nós que estamos ligados diretamente, né, ao setor da saúde mental do município, nós temos recebido grandes alertas do Ministério da Saúde para a questão do aumento assustador de antidepressivos na atualidade. O aumento dos episódios depressivos, onde as pessoas estão se sentindo vazias, e a dificuldade que as pessoas estão tendo em lidar com os seus sentimentos, em lidar com os seus conflitos, em lidar com as suas frustrações. As pessoas não estão sabendo como lidar com isso. E aí acaba desencadeando num aumento muito grande de tentativas e de atos consumados do suicídio. Um momento de muita coisa na vitrine e muito pouco na despensa. As pessoas se encantam com as vitrines e querem adquirir tudo aquilo que vem, mas por causa do supérfluo, acabam deixando faltar o necessário. Eu me recordo quando eu ainda trabalhava na assistência, quando eu tinha os grupos que a gente fazia nas periferias da cidade. Eu me recordo que, assim, os meninos, eu trabalhava com formação para o mundo do trabalho, então eram jovens de 12 até 15, 16 anos. E, por incrível que pareça, gente, famílias muito pobres, no qual as despensas eram vazias, não tinham nada. Muitas das vezes eram famílias que estavam aos domingos lá no Tintino Pires, que precisavam do auxílio das casas espíritas, de outras organizações da cidade, para auxiliar com a cesta básica. Mas confesso para vocês, os celulares que cada um deles tinham era muito superior ao meu. Quantas vezes eu citava alguma coisa da internet que eles podiam consultar na escola e um virava: ô tia, aqui, pode consultar no meu, o meu tem internet. E o meu não tinha sequer sinal de internet, eu não tinha. Então a gente vê, né, que as pessoas estão priorizando aquilo que é supérfluo. Enquanto o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é que nós precisamos para alcançar, para adquirir a felicidade, ainda que relativa aqui na Terra. Relativa porque se somos espíritos imperfeitos, no mundo de provas e expiações, nós sabemos que a felicidade plena e absoluta não condiz com a nossa condição ainda no momento. Mas aí os espíritos respondem que do ponto de vista material, nós precisamos apenas da posse do necessário. Agora, do ponto de vista espiritual, da consciência tranquila e da fé no futuro. E o autor continua: uma era que leva uma carta a você e te permite dividir essa reflexão com outras pessoas ou simplesmente clicarmos no delete. Às vezes nós recebemos mensagens que elevam. Quantas vezes a gente recebe alguma coisa e a gente logo pensa naquele amigo, naquela pessoa que a gente conhece, que está atravessando um momento difícil, e a gente encaminha aquela mensagem e a pessoa consegue receber e captar todas as nossas vibrações positivas que aquela mensagem leva junto com, que a gente transmite através da mensagem para a pessoa. E quantas vezes isso acontece conosco? Mas quantas vezes também a gente ignora e simplesmente clica no delete? E não, isso aí não vai dar ibope, isso aí ninguém vai curtir. Deixa eu deletar, porque é a melhor coisa que eu faço. Essa mensagem que a gente trouxe para que a gente possa estar refletindo nessa noite foi uma dessas situações. No mesmo instante que eu recebi, que eu visualizei a mensagem, eu mandei a resposta para a amiga. Acabei de receber um convite para fazer uma palestra, eu vou fazer em cima dessa mensagem que você me enviou. Então a gente vê, né, quanto compete a nós usarmos dos meios, né, das redes sociais para ajudar as pessoas, ou então, né, simplesmente nos
isentarmos dessa tarefa, deletar e deixar para lá. Lembre-se de passar mais tempo com as pessoas que amam, pois elas não estarão aqui para sempre. Em final de 2016, aquele time de futebol da Chapecoense saiu com o sonho de voltar com a taça. Não chegaram ao destino almejado. E ali, naquele acidente aéreo, nós tivemos praticamente toda a equipe do time de futebol desencarnando. Então nós vamos ver que às vezes nós precisamos perder alguém que a gente ama muito para poder valorizá-lo. E às vezes isso já é tarde demais. Então que a gente possa estar mais tempo junto daqueles que amamos. Porque ninguém sabe quando a pessoa será chamada de volta para a verdadeira vida. Lembre-se também de dar um abraço num amigo, pois não lhe custa 1 centavo sequer. E como é bom, como é gratificante a gente encontrar com alguém que a gente gosta e dar um abraço. Quantas vezes as minhas manhãs de final de semana são mais felizes ao encontrar com a Cristiana e ela me pedir um abraço. Então a gente percebe o quanto um abraço pode mudar, não só a nossa vida, mas a vida das pessoas. E eu te amo muito, tá? Eu amo muito ela. Então a gente vê que um abraço, quando é dado, senta ali do lado do meu marido, quando é dado com carinho, a gente consegue mudar as pessoas. Tudo aquilo que às vezes a gente não consegue na imposição, mandando, dando ordem, a gente consegue com amor. Lembre-se de dizer eu te amo às pessoas que ama, mas em primeiro lugar, se ame. Ame-se muito. Precisamos desenvolver o amor pelas pessoas. Mas antes disso, precisamos desenvolver o amor por nós mesmos. Porque se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo e, consequentemente, eu não consigo amar a Deus. Porque a gente só ama a Deus através do próximo. E Jesus espera que nós amemos o próximo como amemos a nós mesmos. E se eu não consigo me amar, automaticamente eu não conseguirei amar ninguém à minha volta. Então é importante que a gente possa desenvolver esse auto-amor, amar a nós mesmos. E aí, com certeza, nós conseguiremos amar todas as pessoas à nossa volta. Então, falar que ama é importantíssimo, é muito bom. Agora, esse sentimento precisa ser real. Ele precisa, de fato, existir em nossos corações. Um beijo e um abraço curam a dor quando vem lá de dentro. Às vezes um beijo, um abraço, um carinho, por mais simples que seja, é tudo que a gente precisa para se reabastecer. Às vezes para a gente poder conseguir promover uma mudança nas nossas vidas. Coisas que a gente vem tentando fazer ao longo do tempo e não consegue. Mas quando a gente sente a sinceridade no coração do outro, né, nós conseguimos nos reabastecer. E dali programarmos uma vida mais dignificante. Quantas vezes, né, lembrancinhas, recadinhos, são aquilo que vai nos sustentar ao longo da nossa caminhada. Meu filho, por exemplo, que eu tive apenas 2 décadas para conviver com ele, eu acredito que ele até sabia que ele ficaria aqui tão pouco, porque ele tinha esse hábito de estar sempre escrevendo bilhetinhos. Chegava na confecção, minha mesa era cheia de recadinhos. Se eu acordava no final de semana, se ele tinha ido para as festas, ele voltava com aquelas flores artificiais que vendiam e deixava na cabeceira da minha cama. Você não vai, já cansou de ouvir, mas eu não me canso de dizer, eu te amo, mãe. E poesias, com rimas, sem rimas, coisas das mais diversas possíveis. A todo instante, ele fazia questão de demonstrar esse sentimento. Felizmente, porque são esses bilhetinhos, essas rosas que eu tenho guardado com tanto carinho, é que me mantém tão próximo dele, que mantém esse nosso sentimento tão fortalecido, porque ali eu revivo cada um desses momentos. Cada dia 8 de março, que ele comemorava como a mulher mais bonita do mundo, como o Dia das Mulheres. Então tudo isso é muito vivo dentro de mim.
Então, que a gente não se esqueça de dizer para as pessoas o quanto a gente as ama, o quanto elas são importantes na nossa vida, porque não sabemos quanto tempo elas estarão do nosso lado. Por isso, valorize sua família e as pessoas que estão ao seu lado, sempre, toda hora. Né? Que a gente reconheça que cada dia, cada hora e cada minuto são únicos e podem ser que eles não voltem mais. Então, que a gente possa valorizar isso. Porque em novembro agora, o Gugu planejava a sua festa de Natal para sua casa. E todos aqueles sonhos, toda aquela decoração belíssima, tudo que ele sonhou e idealizou para a noite de Natal, acabou de um segundo para o outro. Então segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então nós vamos agora... Imagine se você tivesse depositado em sua conta do banco, todos os dias, R$ 86.400, que você devia gastar ao longo do dia, porque no final desse dia, a conta seria zerada. E no dia seguinte, mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Esse banco chama-se tempo. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Porque para saber o valor de um ano, pergunte para um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, as pessoas têm tarefas árduas para se fazer nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. De um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de 1/1000 de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é seu bem mais precioso. É com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus avós. E que a gente só se dá conta quando a gente perde. Mas é que eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraço para dar. E a gente aprende que as pessoas que a gente mais ama são tiradas da gente muito depressa. Portanto, devemos deixar as pessoas que amamos com palavras doces. Pode ser a última vez que a vejamos. Por isso a gente tem que viver agora. Não adianta a gente pensar que lá no futuro, pois ele é incerto demais para os planos. Então agarre-se no agora, pois o ontem é história, o amanhã é um mistério, e o hoje, o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente, presente de Deus. Então, gente, que a gente possa rever o que temos priorizado mais nas nossas vidas. Continuamos a agir dessa forma paradoxal, valorizando aquilo que é transitório e passageiro, em detrimento daquilo que é perene e eterno. Então, que possamos estar atentas, porque, como dizia Chico, a questão mais aflitiva para o espírito é a consciência, no seu retorno ao mundo espiritual, é a consciência do tempo perdido. Então, que não fiquemos a perder tempo aqui com coisas tão sem valores, tão sem sentidos, tão passageiras. E se assim agimos até os dias atuais, que possamos rever, que possamos modificar, porque também, como dizia Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, muita paz, muita luz e alegria ao coração de todos. Boa noite a todos.